pedir a tua palavra que o Senhor colocou no coração dele, ó Pai. E usa ele grandemente, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Saúde a igreja, capaz do Senhor. Amém. Irmão, gostaria de fazer uma oração antes de começar, para agradecer a Deus. Senhor meu Pai, soberano Deus, que o Senhor possa vir abençoar este culto, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos que está aqui hoje, buscando a palavra do Senhor. E quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por eu estar aqui no altar, para pregar a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, antes de eu começar a palavra, eu gostaria de falar um pouco do meu testemunho, para que os irmãos possam entender um pouco do que tem acontecido durante esses anos todos que eu estive fora da igreja. Passei por muitos problemas, muitas coisas aconteceram. E eu gostaria de falar um pouco desse testemunho para os irmãos. Meus pais queriam ter apenas 4 filhos. A minha mãe estava se preparando para fazer uma operação para não ter mais filhos. Só que quando Deus tem um propósito, não há ninguém que possa impedir o propósito de Deus. A proteção que eles usavam foi rompida e eu acabei vindo a este mundo. E entre meus irmãos, eu fui o único que nasci no hospital particular. E os irmãos que me conhecem, eu sou o único diferente de todos os outros meus irmãos. Que o pastor Getúlio me conhece de pequeno, ele sabe. Eu sou o único diferente da família. Então, Deus ele tem me dado muitos livramentos. Não era para mim estar hoje aqui pregando a palavra do Senhor. Hoje eu poderia estar debaixo do chão, porque foram vários livramentos que Deus me deu. E quando eu nasci, o inimigo já me perseguia com raiva, porque sabia que eu era um escolhido de Deus. Aos 6 anos de idade, eu sofri uma perfuração no meu olho esquerdo. Eu brincando com meu irmão, ele acertou uma balinha no meu olho esquerdo. Fiquei internado no hospital do Gama, aí não teve recurso, me levaram para o hospital de base. No hospital de base fizeram um médico estagiário, fez uma cirurgia errada. Fiquei 1 mês internado. Após a cirurgia, os médicos não compareceram no dia de retirar os pontos. Passei 1 semana com os pontos para tirar. Quando resolveu tirar, tinha infeccionado. Aí perdi minha visão esquerda. Meus pais não tinham estudo na época e acabou que ficou por isso mesmo. Não processou o hospital, ficou por isso mesmo. E eu perdi a visão esquerda. E muitos falam que foi a minha mãe ter brigado com a vizinha, que era de terreiro de macumba. Eles falam que foi um trabalho de macumba, só que eu não acredito muito nisso, né? Mas é o que eles contam a história. E de lá para cá, irmãos, eu tenho passado por que nem eu venho falado, muitos livramentos de Deus. Já me deparei com armas na minha cabeça. Eu tenho um corte aqui na nuca, foi um assalto. O rapaz engatilhou para atirar na minha cabeça. Aí o outro falou: não atira não, porque está chegando o final de ano, não quero passar o final de ano preso. Aí eles começaram a brigar e eu acabei que eu fugi do local. Aí em outros momentos eu vinha do serviço, combinando para ir para um bar, para beber, para usar até droga. O que acontece? Sofri outro assalto. E esse rapaz que me assaltou, ele era acostumado a matar. Já tinha matado mais de 50 aqui no Valparaíso. Ele tem um apelido de grandão. Aí esse rapaz, quando me assaltou, novamente engatilhou o revólver para atirar na minha cabeça, jogou minha carteira no chão e falou ainda assim: pega essa carteira, Vascão. Quando eu baixei para pegar a carteira, eu ouvi ele engatilhando o revólver para atirar na minha nuca. Aí o outro gritou, falou: não atira não, porque havia um monte de testemunha ali. Aí esse rapaz acabou que não atirou em mim, né? Pegou e falou: sai fora, Vascão. Aí eu peguei a carteira e saí correndo. Só que lá na frente eu parei e fui ver quem é que estava vindo.
era um grupo de crente que estava vindo. Então, mais uma vez, o Senhor me deu um livramento. E era um grupo de crente que estava vindo para a igreja, que era mais ou menos umas 7h30 da noite. E eu, mais uma vez, fui livre por Deus. E aí, irmão, mesmo assim, eu não tomei iniciativa de procurar uma igreja. Eu continuava no caminho errado, continuava aprontando. E, novamente, passei por outro livramento. Um ônibus quase passou por cima de mim, eu trabalhando, estava fazendo a entrega. Um ônibus quase passou por cima de mim, aí eu fiquei assustado nesse dia. Eu senti até o motor do ônibus nas minhas costas assim, quente. E aí, quando eu terminei meu expediente, que eu cheguei em casa, minha esposa estava na porta da igreja, que a gente não era da igreja, mas frequentava, de vez em quando visitava. A minha esposa estava visitando a igreja, que fica próximo à minha casa. Aí eu fui buscar ela, aí o pastor me chamou, uma pastora me chamou lá dentro da igreja, no mesmo dia, né? Aí falou assim: irmão, eu vejo fraturas expostas. Você acaba de ter um livramento, você ia sofrer um acidente que seus ossos iam sair para fora. Então eu me arrepiei na mesma da hora, porque o ônibus tinha acabado de quase passar por cima de mim. Então, novamente, eu vi que o Senhor me deu mais outro livramento. E, mesmo assim, eu sentia vontade de ir para a igreja, mas não tinha força. Foi daí que, através de amigos, resolvi abrir uma distribuidora. Foi daí que o inimigo começou a pesar mais ainda em cima da minha família. O inimigo tentou tirar minha esposa de mim, a gente brigou, a gente chegou a separar. Foi daí que eu senti que eu estava no caminho errado. E aí eu peguei também a iniciativa, procurei a minha esposa e chamei ela, convidei ela, falei: amor, vamos fechar essa distribuidora e vamos visitar uma igreja. Meu irmão, que é pastor, tinha me orientado a procurar o pastor Getúlio, que a igreja era o único lugar que poderia me salvar, me curar dessa angústia, dessa perturbação. E aí eu escutei meu irmão, chamei minha esposa, ela aceitou a vir até a igreja. Aí nós veio assistir um culto de domingo, sentamos ali atrás. Aí quando o pastor Jorge fez o apelo, quem gostaria de aceitar Jesus, a minha esposa tomou a iniciativa. Aí eu peguei e não fiquei para trás, fui junto com ela. E aí aceitei Jesus para a honra e glória do Senhor. Aí, irmão, agora eu quero entrar para a palavra. E eu tenho mais testemunho, mas se eu for contar tudo o que eu tenho para falar para os irmãos, a gente vai passar mais de hora aqui, porque são vários testemunhos. E eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículo 13. Irmãos, acham aí, eu vou ser breve, mais um testemunho. Quando foi, irmão, na semana que eu estava preparando para batizar, o inimigo tentou contra a minha pessoa. Eu levantei de manhã para poder ir trabalhar, nem dei bom dia para minha esposa, eu já levantei com ódio, com raiva, não dei bom dia para minha esposa, saí com muita raiva, que estava na semana que eu ia batizar. E aí o inimigo estava implantando muitas coisas ruins no meu coração, tentando fazer eu desistir. E aí eu cheguei, eu esqueci o celular em casa. Meu pai também esqueceu o celular dele, nós fomos trabalhar lá pro lado de Lusiane. E chegando lá, o que acontece? Eu não tinha como falar com ninguém. Eu estava sozinho, né? Não tinha celular, não tinha ninguém para me desabafar, para me contar o que estava acontecendo. E o inimigo o tempo todo implantando no meu coração para mim desistir do meu batismo. E só vinha na minha mente para mim sumir no mundo, sumir, largar a família, largar a mulher, largar todo mundo e ir embora, sumir no mundão. Eu, em momento algum, eu pensei em sair da igreja, mas o que o diabo queria fazer era me afastar da igreja, porque aí eu seria uma presa mais fácil fora da igreja. Que o diabo ele ia fazer de tudo para fazer eu voltar para o mundão.
E aí nesse dia eu tinha feito uma oração antes de sair de casa, mesmo com raiva, do jeito que eu estava, eu fiz uma oração antes de sair de casa, pedindo para o Senhor fortalecer meu caminho, e fui trabalhar. Aí lá eu, com tanta raiva que eu estava, com tantos pensamentos de desistir, de sumir, de ir embora, de não falar com ninguém, o que acontece? Eu trabalho com cisterna, estava puxando uns baldes de terra, né? Meu pai estava lá no fundo do poço, lá cavando, e eu peguei e veio na minha mente de desistir, mas só que Deus falou no meu ouvido bem assim: por que este vaso está vazio? E eu olhei para o lado, olhei para o alto assim, e eu não acreditava que era a voz de Deus, eu não acreditava. E novamente Deus falou: por que este vaso está vazio? Eu não gosto de ver esse vaso vazio. E aí imediatamente eu comecei a chorar, e eu senti que só tinha eu e Deus ali naquele momento. E Deus com a mão assim, me enchendo de óleo, e eu chorando, eu chorava. E meu pai lá dentro do poço não sabia de nada, e eu trabalhando, e eu senti o canto dos passarinhos assim bem longe, parecia que eu estava num jardim, só eu e Deus, e eu trabalhando, cavando um buraco lá, e não via mais nada, só sentia a presença de Deus. E naquele momento, irmão, toda a raiva, toda aquela angústia que tinha dentro de mim acabou. Eu sentia tanta vontade de batizar, eu sentia tanta vontade de estar presente com Deus, que toda a raiva, tudo que eu sentia ali acabou. Deus tirou do meu coração tudo. Eu cheguei em casa, eu já abracei minha esposa, eu beijei ela, fiquei muito feliz e passei o dia todo de alegre. E a pastora Deise tinha me mandado umas perguntas do batismo, eu respondi as perguntas dela toda alegre, e não vi a hora de chegar o momento de eu ser batizado. Só que eu não contei esse testemunho aqui na igreja, porque Deus pediu para mim guardar esse testemunho para esta hora, para este momento que é hoje. Então, irmãos, eu fui batizado, fui redimido dos meus pecados, Deus me lavou, me renovou, e hoje estou aqui, que é o que eu mais pedia para Deus no meu coração, para mim poder pregar a palavra do Senhor. Espero que eu vou dar conta de apresentar, de falar a palavra do Senhor para a honra e glória de Deus. Amém? E o que está escrito aqui, que Deus tocou no meu coração, está escrito aqui, todos acharam? Está escrito assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Irmãos, eu fiz um esboçozinho assim, porque é muita coisa que a gente tenta gravar, mas eu ainda não estou apto para gravar assim de memória, mas eu espero que um dia eu ainda vou aprender, e cada vez mais a gente vai se aperfeiçoando para Deus. Amém? O que significa entrar pela porta estreita? O que Deus me mostra, entrar pela porta estreita, a porta significa Jesus. Este é o caminho, Jesus. E o que Deus me deu, como é que se diz? O que Deus me deu, a introdução dessa pregação, é como chegar ao reino do céu. Como chegar ao reino do céu? Para chegar ao reino do céu, a gente tem que conhecer esses dois caminhos. Esses dois caminhos, porque a porta estreita se refere a Jesus. E como eu era do mundo, eu não conhecia a palavra de Deus, então eu andava pelo caminho largo, que era o caminho de perdição, o caminho que você convive no meio de droga, no meio de prostituição, no meio de muitas coisas erradas. Então este é o caminho largo, é um caminho que você só vai ver derrota. Você acha que está conquistando algo, está conquistando tudo, mas na verdade não, é o diabo que ele fica iludindo a gente, enganando com falsas promessas, e você acaba caindo no meio dessas promessas achando que é de Deus, mas não é.
É tudo algo que o diabo implanta na vida da gente. Então foi preciso eu passar por tudo isso, passar por tantos livramentos e agradecer a Deus por Ele ter misericórdia, porque muitos não teve essa oportunidade de estar hoje aqui pregando a palavra de Deus. Muitos perderam a sua vida no meio do caminho pela desobediência. E hoje eu estou aqui firme, forte e quero continuar na presença de Deus. E porque a porta estreita é a porta apertada, o caminho leva a vida, e poucos são os que a encontram. Por quê? São poucos que decidem aceitar Jesus. São poucos que decidem aceitar Jesus. Porque se vocês observarem, lá fora, o que mais tem é gente. Se você fazer um convite para um churrasco, para cerveja, junta aquela multidão. Mas quando você faz um convite para aceitar Jesus, para vir para a igreja, são poucos. E vocês veem até mesmo quando tem os cultos, que no final do culto que o pastor faz a apelação, quem quer aceitar Jesus, às vezes tem umas 5 pessoas que não é da igreja, mas apenas 1 ou 2 aceitam Jesus. E o que acontece? Até mesmo aqueles 2 que aceitam Jesus, eles estão entrando pela porta estreita. No meio do caminho eles acabam desistindo. Por quê? Às vezes a gente está aqui dentro da igreja, a gente aceitou Jesus, sabemos que esse é um caminho estreito, é um caminho que vem dificuldade, Deus ele vai sempre nos provar, vai sempre nos testar. E aí é a hora que muitos desistem, acham que é errado, mas não é. Deus ele sabe de tudo. Então, quando a gente está por essa porta estreita, que Deus ele nos mostra que Ele é Deus, que a gente tem que ter mais fé, a gente acaba desistindo. Mas o que eu tenho a falar para os irmãos é o seguinte: dentro da igreja às vezes a gente vê um irmão que está errando e acaba falando assim: eu vou desistir da igreja porque aquele irmão está pecando, aquele irmão está errando, eu vou para outra igreja. O que acontece? A gente vai para outra igreja, chegando lá, vai acontecer a mesma coisa. Você vai ver um irmão errando ou fazendo até alguma coisa pior, porque nós somos carne, nós somos falhos. E o que acontece? Em vez da gente julgar aquele irmão que está errando, a gente devia pegar e falar com o pastor, fazer uma oração, tentar salvar aquele irmão, porque Deus nos mostra que nós somos ovelhas. O pastor, ele vai pastorizar as ovelhas. Quando uma se perde do meio das outras, ele vira uma presa fácil para o inimigo. Então, quando a gente está vendo nosso irmão se perdendo, a gente devia ajudar, não sair da igreja. Porque se a gente sair da igreja, a gente também está saindo da presença de Deus. Porque a gente vai para outra igreja, vai ver coisa errada e não vai ficar nem nenhuma nem outra, vai voltar para o caminho errado, para o caminho do mundão. E esse caminho errado, lá existe, que nem fala aqui, declara o fato, porque a porta larga, porque larga a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Declara o fato de que há muitas religiões variadas do mundo que são falsas, que levam ao fogo eterno do inferno. Então, muitos acham que ir para outras religiões vai resolver. Não vai resolver. O que vai resolver é o conhecimento da palavra, que está escrito em João. Em João 14, acho que 31. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que a gente passa a entender a Bíblia, que a gente passa a conhecer a Bíblia, a gente já é conhecedor da palavra. Então, por que julgar um irmão se a gente conhece a palavra? A salvação ela é individual. A salvação, eu não vou te salvar, você não vai me salvar. Só que o pastor, ele sabe nos conduzir a ter uma postura para nós caminhar nesse caminho estreito. Porque o pastor ele é usado de Deus. Ele é usado de Deus. Nós somos ovelhas. E as ovelhas devem obediência ao pastor. Então o que Deus me mostra, a gente tem que ter mais comunhão um com os outros. Se a gente está vendo o irmão errando, a gente tem que ajudar. A gente tem que ajudar, não fraquejar e sair.
Porque a gente está covardando a ajudar o irmão, então sair junto com ele praticamente, porque se ele está errando, ele vai acabar saindo. E você foi o primeiro a sair porque não quis ajudar. Amém? Então, Deus ele me mostrou que a igreja, era como se fosse um hospital. O pastor era um médico usado por Deus. O presbítero, o pregador, o obreiro, os missionários eram como se fossem os enfermeiros. E as ovelhas eram os pacientes. Então, quando você vai a um hospital que você sente uma dor, que você sente um problema, o médico vai te receitar um medicamento. Você tem que tomar ele certinho, senão você vai causar piorando aquele problema que você está sentindo. Porque se você tomar um antibiótico errado, você vai ocasionar que aquele problema não vai curar, ele vai voltar pior do que era. E desse mesmo jeito é dentro da igreja, porque quando o pastor receita a palavra de Deus, que é o remédio e a cura, a gente passa a entender, mas quando a gente usa de forma errada, a gente começa a piorar a nossa situação. Em vez de nós estar em comunhão com Deus, a gente está se afastando de Cristo, porque está usando a palavra de Deus errada. E Deus ele tem nos mostrado de todas as formas que tudo que Deus vem fazendo sempre é pelo menor. Quando Davi venceu Golias, Davi era o menor do exército. Ninguém acreditava que Davi fosse capaz de vencer Golias, porque ele era o menor da casa. Ele era franzino. Aos olhos dos irmãos do exército, ele não era capaz de vencer Golias. Mas Davi, ele tinha uma fé tão grande em Deus, que ele acreditava, e ele mesmo falava que não precisava de arma. A única arma que ele usava era aquela funda, que ele usava a pedra. Como era 5 gigantes, ele usava uma pedra para cada gigante, porque a fé de Davi era muito grande. Então, Deus ele sempre usa o menor da casa. Ele sempre usa o menor, porque você vê a porta estreita e a porta larga. Muitos vão preferir a porta larga, porque a porta estreita vai falar, essa porta estreita não vai passar tanta gente. Mas Deus ele vai escolher quem é que vai passar pelaquela porta. E a porta larga já está te levando à condenação, ao fogo do inferno. E por que muitos querem andar por essa porta larga, em vez de procurar a estreita? Pois é, Deus ele tem falado com a gente de todas as formas. Hoje, eu vejo o culto hoje um pouco vazio, mas Deus ele me alegrou, porque esse pouco que está aqui hoje é o que precisa de ouvir a palavra de Deus. Amém? Deus ele me alegrou. Eu vim um pouco nervoso, mas acalmei, mas ainda estou mais ou menos um pouco nervoso, mas em vista de antes eu estou bem mais calmo, porque Deus ele tem me preparado. Às vezes não é uma palavra bonita, não é a forma de pregar a palavra. Deus ele vai usar da forma que ele quer. O que importa para Deus é a coragem, a atitude da gente estar aqui em cima pregando a palavra de Deus. Porque quando a gente prega a palavra de Deus, eu esqueci qual foi o versículo, está escrito lá na Bíblia: o que escutais em noite, o que escutar em trevas e o que escutar em luz, pregai. Por quê? Deus ele fala com a gente através de oração. Deus ele fala o tempo todo com a gente. Se a gente escutar a palavra de Deus, a gente tem que pregar a palavra de Deus. Não importa quantos vai ter na casa, a gente tem que pregar a palavra de Deus. E o que Deus tem sempre falado comigo é isso. Ele pede para a gente seguir em frente, nunca fraquejar. Porque quando eu era do mundão, eu cantava rap para multidões. Eu cantei vários raps, já cantei como um cantor profissional, mas Deus me mostrou através de sonho que eu não ia ser reconhecido através de música, de rap. Deus me mostrou que Ele ia me engrandecer através de outro motivo. Não sei qual motivo Ele está preparando para mim, mas só de eu estar na presença de Deus, esse é um dos motivos. Porque até mesmo, o que adianta você
cantar para multidões e não ter o reconhecimento de Deus. Então é muito melhor você ter o reconhecimento de Deus, pregar a palavra de Deus, do que você estar no mundão, você vai ser famoso, mas não vai ser feliz. Você não vai ser feliz. Foi que nem aconteceu com a cantora Marília Mendonça. Ela poderia ser uma voz para a igreja, uma voz de Cristo, mas não, ela preferiu a voz do mundão. E o que aconteceu? O avião dela caiu, todos morreram ali. Cadê? Agora nem é reconhecida mais. Ninguém nem vai falar mais da cantora. Mas quando a gente está na presença de Deus, a gente é reconhecido por Deus, que é o mais importante. É o reconhecimento de Cristo. Amém, irmãos? E nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Por quê? Nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Porque mais expressa o assombro como se disséssemos, somos nós rejeitados. Mas o que faz a vontade do meu Pai que está no céu? A vontade do meu Pai que está no céu é tudo aquilo que escuta as minhas palavras e as praticam e assemelham. Prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é Cristo e o fundamento é a cruz. Então, tudo aquilo que escutar e pregar sobre a palavra de Deus é o que importa para Deus. É tudo isso que importa para Deus, para Cristo. E muitas vezes a gente deixamos de falar da palavra de Deus. E como está escrito aqui no começo, como eu disse, como chegar ao reino do céu? Como chegar ao reino do céu? A gente tem que estar sempre falando do amor de Cristo. A gente tem que estar sempre na presença de Deus. Deixar de ouvir o que os outros vão dizer. Deixar de ver as coisas erradas que os outros estão cometendo. A gente muitas vezes sai da presença de Deus porque a gente prefere ver o erro dos irmãos. E nessa brincadeira, você acaba indo junto com ele para o caminho largo. E o que Deus quer que a gente faça, simplesmente é ouvir a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus, o Evangelho. Às vezes a gente vê o irmão passando por necessidades, a gente não tem coragem de ir lá, de dar um conforto, de pregar a palavra, de tentar ajudar. A gente quer julgar a pessoa. E na Bíblia diz, está escrito lá em Salmo 101. Em Salmo 101, só um minuto. Em Salmo 101, versículo de número 5. Aquele que defama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, eu não suportarei. Por quê? Deus ele não se agrada de quando a pessoa começa a falar do irmão pelas costas. O irmão chegou hoje na igreja, já deu oportunidade. Mas quando Deus dá aquela oportunidade ali para o irmão, às vezes ele já tem pedido em oração em algum momento, há muito tempo, e Deus vem cumprir com a sua promessa. E às vezes a gente acaba pecando, falando, porque o irmão ganhou aquela oportunidade. Se ele chegou hoje na igreja, ele pode ter chegado hoje na igreja, mas para a presença de Deus, ele já estava há muito tempo esperando essa oportunidade. E às vezes a gente, em vez de se alegrar, porque quando Deus faz algo na nossa igreja, é sinal que Deus está presente. Deus está presente na nossa igreja. A gente que não enxerga, a gente que não vê, que nem foi um estudo da semana, a fé. A gente é de pouca fé, porque Deus está o tempo todo mostrando as coisas para a gente não tem fé que Ele existe, que Ele está falando com a gente.
E logo aqui, mais embaixo, no capítulo 101 e no versículo 6, os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que estejam comigo, e o que andam num caminho reto, esse me servirá. Está vendo? Quando a gente anda no caminho do Senhor, o Senhor está presente com a gente. Por quê? A gente está no caminho certo. O caminho estreito, ele vai ter várias barreiras, vai ter várias dificuldades, mas a gente tem que suportar. Porque Deus, ele sempre está testando a gente de alguma forma. E às vezes a gente não consegue enxergar isso, mas quando a gente está no caminho da perdição, o que você vê lá? Você vê colega traindo a esposa. Muitas vezes eu já vi meus colegas traindo as mulheres dele, e eu acabava falando, nossa, o cara tem um casamento tão perfeito, está lá traindo a esposa dele. Esse caminho é o caminho largo. Então, aquela multidão está vendo esse erro, mas persiste a andar naquele erro. E quando a gente está no caminho do Senhor, que é o caminho certo, a gente vê o erro, a gente quer sair do caminho certo para voltar para o caminho errado. Então é isso que Deus tem me mostrado. Porque eu vim do caminho errado. Eu já fui usuário de droga, irmãos. Quando meu filho nasceu, eu usava droga. Minha esposa era da igreja. Eu desviei minha esposa da igreja para viver comigo. Ela tinha apenas 13 anos. A mãe dela faleceu e ela era da presença de Deus e eu desviei ela da presença de Deus. Quando meu filho Leonardo nasceu, que ele estava aproximando a faixa de uns 2 anos, ele sentadinho no canto lá, chupando o dedinho, Deus tocou no meu coração que eu falei, amor, a partir de hoje eu não vou usar mais droga, porque eu não quero meu filho nesse caminho. E aí, eu não usei mais droga. Eu continuava bebendo, mas não usava mais droga, porque eu tinha vergonha do meu filho. Eu via ele bem pequenininho sentado. Eu andava nesse caminho errado, mas eu não queria que meus filhos seguissem o meu caminho. Então, durante eu andar tanto tempo nesse caminho errado, eu vi tudo que não presta. Eu não fui uma pessoa ruim, o meu pastor me conhece. Eu ia pelo que os amigos faziam. Se eu estivesse junto com os amigos e eles inventassem de roubar alguém, eu não era da minha vontade, mas eu estava junto com eles, eu tinha que participar para não dizer que eu era covarde. Então eu estava junto por causa disso. Mas quando eu chegava em casa, eu começava a chorar, sozinho na minha cama eu chorava, falava, Senhor, eu participei disso, mas não era minha vontade. Mas Deus via que eu estava fazendo a vontade do diabo. Por mais que eu sabia que eu estava fazendo errado, mas eu não saía daquela presença, eu não saía daquele caminho. A minha esposa, ela fraquejou um pouco porque ela era conhecedora da palavra e também não teve força para me ajudar para sair daquele caminho. Pelo contrário, ela se uniu comigo no caminho errado. E aí nós dois fomos fundando, fomos só descendo ladeira abaixo e achando que estava tudo certo. Até que Deus teve misericórdia e tocou no meu coração. E como eu tirei ela da presença do Senhor, eu trouxe ela de novo para a presença do Senhor. Através de mim, ela voltou para a presença do Senhor e nós dois hoje estamos firmes para a honra e glória do Senhor. E mais aqui embaixo diz assim, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então, quando a gente prefere a mentira, a gente está saindo do caminho certo. Por quê? Hoje a gente somos cristãos, a gente não é para estar mentindo mais. É o que eu sempre falo com a minha esposa, eu falo, amor, quando a gente sempre fala a verdade, Deus nos honra. Um dia desse aí, o que acontece tinha acontecido uma situação, aí eu pensei em mentir para a pessoa, só que eu lembrei, falei, amor, eu estou na presença de Deus, eu não posso mentir mais. Eu cheguei para a pessoa e falei a verdade.
essa pessoa me abraçou e falou: oi, irmão, não tem problema não, tá tudo certo, e resolvemos a situação, não precisou de eu mentir. Não precisou de eu mentir. Então, é difícil seguir o caminho certo? É difícil, mas quando a gente passa a conhecer a palavra de Deus, que a gente passa a ler a Bíblia, que esse é o remédio, a gente consegue ficar firme e ajudar o irmão que está errando. Não é julgando, não é criticando aquele irmão, é ajudando a ele permanecer no caminho do Senhor. Porque Deus me deu essa palavra, porque eu vivi muito no caminho errado, perdi muito tempo da minha vida. Quando o pastor Getúlio aceitou Jesus, eu estava junto com ele, nós éramos colegas. O pastor aceitou Jesus, o pastor fez um apelo lá, quem queria aceitar Jesus, o pastor Getúlio foi e aceitou. Nós dois estávamos de vestes assim, acho que o pastor estava até de ciclone. Eu estava de bermuda, eu estava todo jogador, usava boné para trás. As unhas pareciam aquelas unhas mesmo de grande. Aí o pastor fez o apelo, aí o irmão Getúlio pegou e aceitou. O pastor Getúlio aceitou. Falou: antes que a porta se feche, eu aceito. E eu peguei e neguei a Jesus. Neguei a Jesus. Se passaram uns 15 anos, não foi, pastor? Se passaram 15 anos e Deus teve misericórdia de mim. Por quê? O pastor, por ele ter aceitado, só foi bênção e vitória na vida dele. Por quê? Por ele conhecer o pastor, talvez ele não estaria mais aqui no meio de nós. Mas Deus tirou ele de dentro do hospital, curou o coração dele, transformou o coração dele. E aí, durante esses 15 anos, foi preciso o diabo tocar na minha família para mim poder enxergar e falar: por que Deus também não pode mudar a minha vida? Por que Deus também não pode mudar a minha vida, como mudou do meu pastor, como mudou do Joaquim, como mudou do irmão Márcio, do Gutierrez? Por que Deus não pode mudar a minha vida também? Então a gente tem que dar um passo para Jesus, um passo para Deus, porque chega de andar no caminho largo. O caminho largo te leva ao fogo eterno do inferno. E muitos estão cegos, não conseguem enxergar esse caminho. Se a gente entrar de noite, se você for naquela principal do Céu Azul, aqueles bares estão todos lotados, com música ao vivo, mas é muita gente. Se a gente tomar ousadia, pedir permissão, pegar um microfone daquele lá e falar do amor de Deus, eles vão nos humilhar. Eles vão nos humilhar, porque você está convidando eles a vir para a presença de Deus. No meio daquela multidão, pode ser que venha um ou dois que vai se comover e vir. Ó, você vê que a porta é estreita e lá diz que são poucos que entrarão por ela. Por quê? No meio daquela multidão, um ou dois vai querer vir para a igreja e os outros vão permanecer no caminho errado. Aí, outro exemplo que eu pego foi na época de Noé. Quando Deus resolveu vir com o dilúvio, porque ele viu que o coração do homem era mau, o coração do homem era tão mau que Deus resolveu acabar com toda a raça do homem e os animais. Só que Deus conseguiu ver o coração de Noé, que era bom. Então Deus pediu para Noé fazer a arca, e os outros continuavam no caminho errado, na bebedeira. Só que Deus foi tão misericordioso que Ele salvou Noé e sua família e as esposas dos seus filhos. Ele salvou. Então, por isso que nós estamos aqui ainda hoje, porque Deus poderia ter acabado com o mundo todo, mas através de Noé, pelo seu coração bom, que foi naquela época, Deus ainda salvou, e através de Noé começou a vir as descendências de novo. Até nós chegamos aqui. Muitas vezes, quando eu era do mundão, eu falava para minha mãe bem assim: mãe, eu não pedi para a senhora ter me feito não. E nem minha mãe queria que eu tivesse vindo. Foi Deus que quis que eu estivesse aqui. Foi Deus. Então, hoje eu consigo compreender que Deus, Ele é a base, o alicerce
Quando a gente vê chuva, que vê aquele arco-íris lá, é a aliança que Deus fez para não vir mais acabar com o mundo através do dilúvio ou de outra coisa. Muitos falam, o mundo vai acabar. Sim, mas Deus vai voltar para julgar. Deus não vai acabar o mundo que nem Ele fez com o dilúvio. A gente mesmo está se destruindo com a maldade do homem. Porque se muitos estivessem ouvindo a palavra do Senhor, estivessem buscando a presença do Senhor, não teria tanta matança aí fora. Lá fora, até mesmo essa semana, um colega nosso, o pastor também conhece ele, andava juntos os dois, por causa de R$20, um esfaqueou o outro. Me falaram que ele tinha falecido, mas até o segundo momento falaram que ele ainda está vivo, mas está com os dois pulmões perfurados. A situação é muito difícil. E esse rapaz que esfaqueou, ele é usuário de droga, tinha dado um passo para Jesus, mas ele não conseguiu firmar. Às vezes a igreja que ele foi, ele aceitou Jesus, e aí quando ele não foi mais para a igreja, ninguém foi atrás dele saber por que ele não foi mais. E ele acabou voltando para o mundão, e o diabo usou ele. O diabo se manifestava nele algumas vezes. Uma vez entrou um demônio tão feio nele, o olho dele ficou preto. O pastor Getúlio que conseguiu expulsar o demônio. E o demônio falava que veio para roubar e destruir, que ia levar a vida desse amigo nosso, que é o Marcelo. E o Marcelo, depois que o pastor expulsou o demônio dele, ele virou e falou assim: eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada disso. E aí, a vida desse rapaz foi só se afundando no meio de drogas, de maconha passou para cocaína, de cocaína passou para pedra de crack, virou escravo. Aí ele teve um arrependimento um tempo desse, foi para uma clínica de recuperação, voltou para o caminho do Senhor, ele aceitou dentro da clínica o caminho do Senhor, só que ele não teve força para firmar, não teve uma base para ajudar ele, e ele acabou voltando para o mundão, esfaqueou o colega, está preso, e o colega está lá na situação difícil, que não sabemos nem se vai escapar, perfurou os dois pulmões, e pulmão não se reconstitui. Mas a palavra de Deus, ela é uma palavra muito forte, que tudo que está escrito aqui na Bíblia serve de aprendizagem para a gente. Quando eu era do mundão, eu nem pegava nessa Bíblia, eu não sabia nada dessa Bíblia para ler. Hoje, não garanto que eu sei muitos versículos, mas uns 3 ou 4 eu já decorei. Uns 3 ou 4. E, se eu não me engano, em João, acho que é em João 8, esqueci o versículo que fala assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. Diz Jesus: ninguém vai ao Pai senão por mim. Está escrito em João. Então, irmãos, a gente tem que dar um passo para Jesus agora, que a gente está no caminho certo. Não é porque a gente aceitou Jesus que está tudo certo, que a gente vai chegar ao caminho da salvação. Não, a gente aceitou Jesus, esse é o caminho certo. Mas a gente precisa aprender a lidar nessa caminhada, que vai ter muitas barreiras. Vai ter muita gente para nos atrapalhar, dizer que nós está errado, dizer que o pastor está usando fulano mais do que outro, mas tudo que acontece é permissão de Deus. O pastor ele é usado de Deus, a gente somos as ovelhas. E na Bíblia diz, está escrito aqui também. Só um momento que eu fiz aqui uns esboços, mas... Está escrito em Mateus, capítulo 12, versículo 30.
é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por quê? Quem não está com Deus, espalha, irmão. Quem não está com Deus nunca vai estar aqui na presença de Deus. Ele prefere estar lá fora, prefere estar fazendo mal, prefere estar destruindo famílias, do que estar aqui dentro para ganhar famílias. Por quê? Uma coisa que eu tinha comigo, que Deus tocou no meu coração, quando eu fiquei rapaz, que eu estava aproximando de 18 anos, meu sonho era servir o exército. E me falaram que devido a eu ter perdido minha visão, eu não podia mais servir o exército. E eu fiquei muito triste. Aí no dia que eu fui jurar a bandeira, me falaram assim: ei, assina aqui, você já está dispensado, você não serve para o exército. Aquilo me entristeceu e eu voltei para casa porque eu tinha um sonho de entrar para o exército, eu tinha vontade até de ser polícia, mas fui interrompido através dessa perfuração no meu olho. Só que depois que eu entrei para a igreja, Deus tocou no meu coração e falou: meu filho, eu não quis te ver no exército dos homens para matar vidas, para tirar vidas. Eu te quis no exército de Cristo para ganhar almas para Jesus. Eu te quis no exército de Cristo. Em vez de você matar, você vai ganhar almas para Jesus. E cada dia que passa eu vou te capacitar para que a palavra de Deus se cumpra, para que cada vez você aprenda mais a falar a palavra de Deus. Então, às vezes, irmão, acontece algo nas nossas vidas, porque se eu tivesse a minha visão perfeita, talvez hoje eu poderia ser até um assassino, porque a maioria dos policiais, eles matam sem a pessoa fazer nada. Às vezes está uma pessoa inocente, a polícia chega e mata. Tem muitas polícias que é do bem, mas tem muitas que não é. E talvez, por eu não conhecer a palavra de Deus, eu poderia ter sido um policial corrupto. Eu poderia usar arma, vender arma para pessoas tirar a vida dos outros. Tive chance de ser vendedor de drogas, não quis. Várias vezes usei droga, mas não quis vender para destruir outras pessoas. Eu tinha vergonha de mim mesmo. Mas Deus, Ele foi capaz. Deus, Ele tocava sempre no meu coração. Deus falava assim comigo: meu filho, saia desse caminho, meu filho. São tantos livramentos. Vai chegar uma hora que não vai suportar de tantos livramentos e vai acabar acontecendo uma tragédia. E eu acabei escolhendo esse caminho no começo. Eu confesso que eu fiquei um pouco assustado, porque eu era de bebedeira, eu era de farra, e eu estava destinado a largar tudo. Eu sempre fui fã de rap, inclusive fui cantor de rap. Gostava de cantar música, mas Deus não quer me ver aqui louvando, cantando, Ele quer me ver pregando a palavra. E tudo, até o rap que eu gostava, eu não sinto mais vontade, eu nem escuto mais. Eu tenho várias músicas gravadas, mas para mim está lá. Não faço questão nem de ouvir. Um dia desse eu fui ouvir uma música para testar o som. A minha esposa falou: eita, Júlio, os vizinhos vão achar que você se desviou. Porque eu fui testar o som e eu botei uma das minhas músicas. Aí eu falei: não, está repreendido em nome de Jesus. Tirei imediatamente ali e botei um louvor. Mas é isso, irmão. Deus, Ele usa a gente para falar com cada um de uma forma diferente. De uma forma diferente. E como chegar ao reino do céu não é fácil. Na Bíblia diz, que nem eu falei, em João capítulo 14, versículo 6, diz-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, para chegar ao reino do céu, nós devemos estudar a Bíblia. Devemos estudar mais a Bíblia. Devemos perdoar o próximo. Orar, agradecer, que às vezes a gente esquece até de agradecer a Deus.
eu no caminho errado, nunca agradeci a Deus por nada. Tudo que eu tinha foi o diabo que deu e tomou, tirou tudo de mim. Inclusive, além do que ele me deu, ele ia tirar o que Deus me deu, que foi a minha esposa, a minha família, que Deus me deu, porque eu, quando era solteiro, eu pedia tanto para Deus colocar uma pessoa legal no meu caminho, e Deus colocou uma pessoa de dentro da igreja. Só que eu não dei valor no que Deus tinha me dado. Eu não tinha valor, não agradecia, e o diabo quase tomou, mas o que Deus dá, nem homem nenhum toma. E eu lutei por esse casamento. Eu lutei, passei 15 anos, não usava nem aliança. Hoje, na presença do Senhor, que nela falou, eu tinha vergonha de usar terno, eu tinha vergonha de usar sapato social. E hoje eu sinto orgulho. Quando eu visto essa roupa aqui, eu falo para minha esposa que eu me sinto um pastor. Eu me sinto crente mesmo, de verdade. E eu fico muito feliz, irmão, porque Deus, Ele está sempre comigo. E com todos vocês também. Deus, Ele só pediu para mim vir com essa palavra. Eu busquei, eu orei. Não sei se eu estou falando da forma que tem que ser, mas Deus, Ele me fala que nós que estamos evangélicos, que estamos no caminho estreito, nós não devemos olhar para trás e não olhar o erro dos nossos irmãos. A gente devemos ajudar para que nós seguimos todos juntos nesse caminho, porque são poucos que a encontrarão. São poucos que é escolhido por Deus. Se nós estamos aqui, porque nós somos escolhidos de Deus. Tu vê que a multidão lá fora são muito mais do que nós que estamos dentro da igreja. Uma hora dessa aí os bares estão tudo lotado. A igreja está vazia. E nesse momento está acontecendo assalto, está acontecendo acidente, está acontecendo morte, assassinato. Destruição de família, drogas, crianças usando droga, nesse momento que poderia estar dentro da igreja. Através de mim eu consegui trazer meu filho, que é a fase mais difícil. A fase mais difícil é essa, do jovem. O jovem, quando chega à fase de 13 anos, que decide ir para o mundão usar droga, é terrível. É terrível, não adianta, o pai não segura, a mãe não segura, é triste. E quando ele está perdido para voltar, é muito difícil, é um caminho quase sem volta. Tem que ter muita fé, tem que ter vontade para poder sair desse caminho de droga, porque não é fácil. Todos veem na televisão a Cracolândia, aquela cidade cheia de cracudo lá, de pessoas usando droga. Aquilo é feio. A gente fica triste, chora, não pode. Como é que a gente vai ajudar? Ali somente Deus pode levantar aquelas pessoas. Mas a gente também não pode desistir delas. A gente também não pode desistir. A gente tem que lutar. No dia, logo no começo, que o pastor me levou para o evangelismo lá na rodoviária, me mostraram um casal que tinha 2 filhas, que já tinha anos que está lá debaixo daquela rodoviária, num cantinho lá, sem ter o que comer, apenas num colchãozinho lá no chão. Que futuro aquelas crianças vão ter? Porque os pais decidiram andar no caminho errado, no caminho largo, que é as drogas. Os filhos estão pagando pelo erro dos pais, por quê? Está convivendo junto com o que o pai está fazendo. Como é que eles vão se levantar ali naquela rodoviária? Se nós não ir lá, se nós não interceder, não ajudar, que Deus, Ele usa a gente para tudo. Deus toca no coração da gente para ir lá, levar um alimento, levar um cobertor. Se não fosse o agir de Deus, o que seria dessas crianças? Uma hora dessa poderia morrer de frio, de fome.
Então tudo isso tem a ver no caminho largo. Porque quando a gente decide ir para o caminho estreito, que é o caminho de Deus, a gente vai passar por muitas provas, mas nós vamos superar. E a vitória vem. A vitória de Deus vem. E hoje eu estou feliz porque, além do meu filho, a minha filha, ela gosta muito de ver TikTok no celular, mas aqui dentro da igreja ela já começa a louvar assim, ó, com a mãozinha, já começa a dançar, e daqui uns dias ela vai querer vir cantar aqui no altar. Ela não vai aprender o que eu aprendi lá fora, o errado que eu fiz lá fora, a vergonha que eu passei lá fora. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, pregando a palavra de Deus. E para finalizar, irmão, eu vou ler mais um versículo aqui que eu tinha separado. E só encontrar aqui, irmão. Glória a Deus, aleluia. Só um momento, irmão. Glória a Deus. Irmãos, para finalizar, Deus me mostrou essa mensagem na hora que eu cheguei aqui na igreja, que está em João capítulo 10, versículo 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sabe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome, e as ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Então, irmão, quando a gente devemos obediência ao pastor, a gente ouve a sua voz. As ovelhas seguem o pastor. O que Deus tocou no meu coração quando eu cheguei foi justamente isso, porque às vezes a gente não conta com o pastor, às vezes a gente está vendo algo errado e fica guardando para nós. Isso é errado, porque você vai guardar um erro sabendo que você pode ajudar. Então, quando o pastor fala, a gente segue o pastor porque a gente conhece o pastor, a gente sabe que ele é usado de Deus. E mais outra coisa aqui, ó. Na verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E está escrito, ó, tomou pois Jesus a dizer, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então, mais uma vez, Deus me mostrou que está tudo certo, a porta estreita. Por quê? A porta estreita é Jesus. E aqui, em João está dizendo, verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Nós somos a ovelha que vão passar pelaquela porta, pelaquele caminho estreito. E é isso, irmão. Eu gostaria de passar para o pastor e agradecer a minha oportunidade, porque não é fácil estar aqui pregando a palavra de Deus. A gente sabe que é difícil, mas eu fiz o máximo que eu pude fazer para agradar a Deus. Que a gente tem que agradecer, agradar primeiramente a Deus. Estou muito feliz por vocês, por ter vindo aqui. Que Deus abençoe cada um que está aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus. Eu esperava sim que pudesse ter mais gente, mas Deus tocou no meu coração que um pouco com muito
que o pouco na presença de Deus é muito. E o que Deus precisava falar era para este pouco, não para muitos, porque é o que Ele escolheu para estar aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus. Amém, irmão? E eu agradeço a minha oportunidade, agradeço o pastor pela confiança e a pastora, Deus. E que Deus possa nos abençoar cada dia mais e abençoar nossos cultos, abençoar todos nós, em nome de Jesus. Eu agradeço. Ô glória, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Senta aí, Júnior, fazer uns elogios a você. Glória a Deus, que maravilha. Quem tomou posse dessa palavra diz amém? Que bênção, né, irmão? Pode sentar ali, fica à vontade. Palavra maravilhosa, poderosa. Eu poderia fazer aqui no mínimo uns 20 elogios para o Júnior. O primeiro é que eu acho que você tem quanto tempo de crente? 7 meses. Eu acho que o Júnior já entendeu muita coisa, muito mais do que muitos crentes velhos que estão aqui, sabia? E eu estou falando isso para magoar, não, estou falando porque Deus tocou no meu coração. E eu acho que ele já entendeu muitas coisas importantes aqui que muitas pessoas que estão andando ainda não conseguiram compreender. Esse é o primeiro elogio. O segundo, você está de parabéns por ter aceitado esse convite, por ter deixado Deus te usar, né, embora ter aceitado Jesus agora, já se dispor para Deus, para ser um canal de bênção para as pessoas, e querendo ou não, edifica muito a nossa vida, e principalmente para mim, né? Eu não sei se ele me admira, mas eu estava sentado ali, eu estava quase chorando, admirando, porque eu conheci a vida dele, a gente andou muito junto, e ver o Júnior desse jeito, se expressando muito bem aqui, falando de Deus, para mim é gratificante demais. Não tem dinheiro nessa vida que pague. Estou muito feliz por você, pela sua família, pelo que Deus está fazendo. E é como eu falei, eu poderia fazer vários elogios. Primeiro, que você pregou muito bonito aqui, entendeu? Vestiu bem para pregar, está bem posturado. Isso é muito importante para uma pessoa que quer demonstrar que realmente está recebendo uma mudança de Deus, entendeu? Segundo, você se expressou muito bem aqui, não falou nenhuma besteira, pregou tudo dentro da Bíblia, com muita sabedoria. Então a gente começa a compreender que o Júnior ele se dedicou muito para poder pregar, leu a Bíblia, vigiou naquilo que estava falando, porque ele entende que essa igreja, esse microfone não pertence nem a ele nem a mim, é Deus. Então ele tem que ter cuidado no que fala aqui. Você está de parabéns, tá bom? Poderia fazer diversos elogios, irmãos, aqui para a vida do Júnior. Eu não tenho dúvida de que você já é um pregador. Só por você ter pregado a verdade, falado da verdade aqui pela primeira vez, você já é um grande pregador. Você não precisa ter um bom eloquência ou saber mais do que alguém. Só de você falar a verdade, você já é um grande pregador. E pela primeira vez eu queria muito ter pregado tão bom quanto você pregou aqui. Muito bom de ouvir uma palavra maravilhosa, com muita sabedoria, bem falado. Então eu vejo assim que não resta dúvida de que Deus tem um chamado na tua vida para pregar, e daqui a pouco você vai estar alimentando um monte de vidas em muitas igrejas. Continua assim, com essa dedicação, cuidando da sua família, cuidando da sua vida espiritual, obedecendo aos seus líderes espirituais, vestindo a camisa da sua igreja, que você vai muito mais longe do que muitas pessoas, tá bom? Deus te abençoe. Só tenho a louvar a Deus por você. Nessa noite está sendo um canal de bênção, tá bom? Como eu queria que os nossos amigos, que um pouco do que restou, que andou com a gente, que 70% já morreu, mas como eu queria ver parte deles aqui fazendo o que você está fazendo, entendendo que realmente é viver de verdade, porque o melhor da vida é viver. Independente se você tem um carro, uma casa, ou você é bem sucedido, o bom da vida é viver. Viver com Deus, viver com Cristo, aceitar o chamado, viver com alegria. Porque as coisas dessa terra é tudo momentânea, mas o bom da vida é viver e viver Cristo, e é o que você pregou aqui, amém? Vamos aplaudir a vida do Júnior pela que Deus fez na vida dele. Oh, glória, Deus abençoe, viu? E é um dos primeiros dos profetas
foi levantado aqui. Eu já estou curioso já para poder ver quem é o próximo. Como é bom ver Deus levantando essa nova geração, abrindo espaço para esse novo povo pregar a palavra de Deus e viver essas promessas, né? Eu vou passar a direção a quem? Para encerrar, então vamos colocar de pé, vamos orar e agradecer a Deus por essa manhã. Não, se for para cantar, vamos cantar aqui, eu quero. Cria em mim, senão pode ligar o teclado e ir para casa. Vou começar a virar um pastor bruto agora. Hã? Ah, tá com fome? Primeiro é o espiritual, depois